Quando eu era criança, meus pais me disseram que nunca entrasse no porão. É meio interessante agora que penso nisso. Eu era um filho obediente, nunca fiz nada que meus pais dissessem para não fazer. Mas eu também nunca antes questionei, até recentemente, porque eu não tinha permissão para descer aquelas escadas. Nossa casa era enorme. Meu pai trabalhou em finanças, mas cresceu como um menino do campo antes da faculdade. Então, assim que tivemos a chance, nós viajamos para o campo. Embora fazíamos uma longa viagem, mais de 1 hora para a cidade. Adorei, especialmente quando eu era mais jovem, porque nós tínhamos muitos animais em nossa propriedade. Alguns selvagens e outros realmente da propriedade de meus pais. Minha mãe ficava em casa cuidando das galinhas e os gansos, enquanto eu assistia e brincava com eles. Minha mãe sempre me dizia que não ficasse tão próximo dos animais, porque venderíamos alguns deles de vez em quando, e ela não queria que meus sentimentos se machucassem. Eu fiz o meu melhor para seguir as instruções, mas eu tenho que admitir, definitivamente havia alguns animais que eu senti quando eles foram vendidos. Passei muitas noites depois da longa viagem de ônibus para casa depois da escola, sentado com os animais, observando o sol nascer sobre os campos abertos. Era mais pacífico do que as palavras podem descrever. Mas de qualquer lugar dos acres e hectares da propriedade, o único lugar onde não poderia ir era aquele porão. Uma vez tentei andar com minha mãe enquanto ela descia as escadas para lavar as roupas. Eu me ofereci para segurar a cesta de roupas sujas enquanto ela descia os degraus, achando que ela definitivamente apreciaria ajuda. Mas estava terrivelmente errado. Assim que meu pé atingiu o primeiro passo atrás dela, e antes que pudesse propor minha oferta para ajudá-la, ela se virou e me empurrou de volta usando os cestos de roupa. Não foi um empurrão forte, mas o suficiente para forçar a atravessar a porta e entrar na cozinha. "O que eu disse a você?" ela disse. "O que eu disse sobre vir aqui?" Eu pedi desculpas e abaixei a cabeça, me sentindo como um garoto ruim. Ela percebeu isso e deu um tapinha na minha cabeça. "Tudo bem", disse ela. "Não faça isso novamente. Você precisa ficar aqui. Por que você não vê se alguma galinha colocou ovos? Eu esqueci de sair essa manhã e adoraria ajuda." Eu sorri e aceitei fazer. Saindo pela porta traseira da cozinha em direção ao galinheiro, minha mãe fechando a porta do porão atrás de mim, antes mesmo de eu chegar lá fora. O tempo estava terrível. Alguns invernos atrás, nós fomos derrubados pela neve. Infelizmente, muitos dos animais morreram na fazenda. Não me interpretem mal, estávamos bem em tudo. Novamente, a agricultura era mais um hobby do que um meio de renda ou sobrevivência. Mas eu estava bastante chateado com os animais que não estavam mais lá. Por algum motivo, meus pais ficaram nervosos e pareciam estar cada vez mais fora de caráter quanto mais forçamos estar na casa. Nós tínhamos muita comida e nosso estoque não tinha acabado. Não consegui descobrir o que estava acontecendo, além de estar preso e não poder sair. Houve uma batida na porta 1 semana ou 2 na tempestade de neve, e lembro-me de como era estranho que tivéssemos um visitante. Nunca tínhamos visitantes. Nós estávamos muito longe de estradas e as pessoas não passavam em nem nada, especialmente sem nos informar primeiro. Meu pai atendeu a porta e havia um jovem, pálido e coberto de neve da cabeça aos pés. A neve era bem grossa. Ele agradeceu meu pai graciosamente por abrir a porta e explicou sua situação. Seu carro tinha quebrado cerca de 6 ou 7 milhas na estrada e ele não sabia para onde ir. Ele não tinha um telefone celular e ele estava viajando por todo o país, então ele não sabia quem ele teria contatado de qualquer maneira. Meu pai o convidou e de repente esse senso nervoso sobre meus pais começou a flutuar, a amenizar. Pareciam que agora que esse estranho estava na casa e era uma situação tão peculiar que eu só tinha que sentar e assistir. Eu ouvi esse homem nos dizer que ele não tinha vida familiar, exceto uma irmã, na qual ele não falou há vários anos, que ele estava a caminho de Boston para recomeçar. Ele disse que sua mãe faleceu há apenas alguns meses e tirou um minúsculo medalhão de ouro em uma corrente e disse que pertencia a ela e era a única coisa que ela deixara a ele.
Eu sorri e acenei com a cabeça para ele. Depois que ele falou por alguns minutos, meus pais perceberam que a neve cobrindo a roupa dele estava derretendo e que tudo o que tinha estava encharcado. Minha mãe olhou para meu pai e disse ao homem: "Você gostaria de se secar? Você e meu marido parecem ter o mesmo tamanho. Você poderia emprestar algumas roupas para ele por enquanto." Meu pai acenou positivamente com a cabeça. O estranho levantou-se e apertou a mão dos meus pais. Minha mãe o conduziu para a cozinha. "Nossa lavanderia está bem assim. Tenho certeza que podemos encontrar alguma roupa para você", ela disse. Ela abriu a porta do porão e gesticulou para o homem. Sem hesitar, ele começou a descer os degraus de madeira. Meu pai veio até mim e disse para me subir e preparar-se para o jantar. Eu disse ok e subi a escadaria, sem pensar duas vezes sobre o pedido. Quando desci as escadas, minha mãe e meu pai estavam preparando a mesa. Perguntei se o estranho se juntaria a nós, mas mesmo sem olhar para mim, eles disseram que ele tinha ido embora. Eu não sabia o que dizer, porque ele estava quase congelando quando chegou a casa, e a cidade mais próxima ficava a muitas milhas e milhas. Não havia como chegar lá. Meus pais me disseram para sentar e o jantar foi como se nada aconteceu. Mas fiquei curioso. Este homem não poderia ter acabado de desaparecer no ar. Eu tinha que saber o que estava acontecendo no porão. Eu tinha que saber se ele já voltou. Eu era jovem, mas não estúpido. Eu sabia que havia algo errado. Naquela noite, depois que meus pais foram para a cama, peguei a lanterna da gaveta e subi as escadas para a cozinha. Os pisos rangiam, então eu tive realmente que tomar cautela, certificando de não ter acordado meus pais no processo. Quando finalmente toquei a telha na cozinha, uma pequena onda de alívio veio sobre mim. Eu fiz uma pausa para estabilizar minha respiração, vendo como estava segurando a minha respiração enquanto eu me movia através da madeira dura. Eu finalmente alcancei o botão da porta do porão. Verifiquei em torno de mim uma última vez e abri a porta com um rangido. Coloquei meu pé no degrau que senti muito mais velho do que as escadas. O cheiro era doce, mais doce do que qualquer tipo de doce. Desci no chão de concreto e ouvi o melhor que pude. Silêncio. Nada. Desliguei a luz para ver uma lavadora e secadora, como esperava, e algumas caixas do que lembrei de ser roupas velhas e tal, mas nada realmente fora do comum. Eu estava voltando a cabeça para subir as escadas, agora me sentindo bobo e realmente muito decepcionado comigo mesmo por não escutar meus pais, quando algo brilhante chamou minha atenção. Liguei a lanterna e caminhei até onde estava no chão. Era o medalhão dourado que o estranho nos mostrava da sua mãe. Eu peguei e me inclinei contra a parede para examiná-lo. Ainda mais quando a parede começou a se mover, como um peso deslocador. Eu pulei e vi volta assustado e apontei a lanterna para a parede, percebendo que era, na verdade, falsa. Sendo o garoto curioso que era, ainda mais agarrando o medalhão, eu movi a porção de madeira da parede para fora do caminho, revelando um buraco raso. O que vi lá é algo que mudou minha vida para sempre. Dentro do buraco, sentou-se uma criatura, uma coisa que parecia um humano com um menino, mas bastante diferente. Seus membros eram muito mais longos do que uma pessoa comum, descontroladamente desproporcional ao seu corpo. No final de cada braço estava dedos ósseos como garras afiadas, que essa coisa se enroscava repetidamente indo pelo seu rosto. Os olhos eram pretos, e pretos sem pupilas. Era uma fera sem cabelo, e suas orelhas eram simplesmente fendas rasgadas. No lado da cabeça, a boca esticava em seu rosto em um grande sorriso de dentes afiados. Não tinha roupas, além de um pano pequeno que abrange a parte inferior do abdômen. Ao redor do pescoço, tinha uma grossa corrente amarrada a um muro de concreto. Ele olhou para mim, manchando o que parecia ser sangue em seu rosto enrugado, sorrindo. Meu pé atingiu alguma coisa e eu olhei brevemente, tentando não tirar os olhos dessa besta, ou criatura, ou sei lá o que fosse.
Era uma mão. Com medo de gritar, girei e comecei a correr para as escadas. Eu só tomei cerca de 3 ou 4 passos antes de bater em meus pais, que estavam sobre mim, com os braços cruzados, balançando a cabeça de forma negativa. Meu pai colocou o braço em volta do meu ombro e me levou até as escadas para a sala de estar, enquanto cobriu o buraco. As galinhas e animais que perdi nunca foram vendidos. Meu pai não cresceu em uma fazenda ou gostava de viver isoladamente, mas sim parecia que devíamos fazer aquilo. Foi planejado assim. Toda a nossa vida até esse ponto, mesmo agora, anos depois, girou em torno do meu irmão mais velho no porão e mantê-lo alimentado. Gostou? Se inscreva no canal e ative o sininho. Bons sonhos.